Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Então esse é um vídeo extra do nosso primeiro módulo do curso Criando Harmonia em Sua Vida, tá? Constelação sistêmica, familiar e empresarial. Então, nesse vídeo eu percebi que é muito importante que vocês saibam desse conteúdo, tá? Que quando eu fui revisar o material, eu percebi que estava faltando. Então vamos lá. É, Aqui eu vou falar sobre boa consciência e má consciência. Gente, esse assunto é muito importante. Quando a gente não entende sobre esse assunto, nós acabamos muitas vezes se enrolando na nossa vida, acabamos assim muitas vezes adoecendo e não ajudando a si próprio, não ajudando a outras pessoas. Então esse assunto é extremamente importante. Vamos lá. Então eu vou primeiro abordar um aspecto antes de falar de boa consciência e má consciência. Você já ouviu falar sobre emaranhado? O que é emaranhado? Emaranhado é algo enrolado, é algo que a gente não consegue achar o fio da meada, é algo assim que a gente não consegue colocar luz sobre. Eu sempre digo assim que é algo muito enrolado, né? É simplesmente assim. É algo enrolado que quando você vai tentar, por exemplo, desmistificar aquele conflito, desmistificar aquela situação, você só consegue enrolar mais, né? É, então, sabe quando uma pessoa assim está passando por uma situação difícil e você vai tentar ajudar, de repente alguém te alerta e fala assim: "Ih, nem mexe com aquilo, que aquilo é rolo em cima de rolo, em cima de rolo, em cima de rolo". Então, muitas vezes a pessoa ela tenta consertar uma situação difícil ou ela tenta assim se sair bem de algo assim embaraçoso e ela acaba, ao invés de solucionar, ela causa outra situação embaraçosa, ela causa outra confusão e aí ela não consegue, nunca ela consegue, por exemplo, resolver os próprios problemas, porque ela não tem clareza e aí na tentativa de ela sair daquela situação, ela acaba muitas vezes causando outra situação embaraçosa, acaba muitas vezes envolvendo pessoas que não tem nada a ver com o problema pessoal dela naquela situação, né? Então isso é algo muito complicado e muito perigoso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para que você possa entender o porquê que isso acontece, né? O que é isso, né? Desses emaranhados. Então emaranhado é uma situação que há muito tempo não vem sido resolvida da forma correta, né? Não vem se dado atenção da forma que necessita. Então não se dá a atenção necessária para aquele sintoma, para aquela doença, para aquele relacionamento. E aí vai remediando, remediando, remediando. Chega num ponto onde a pessoa se depara assim com um abismo, ela nem sabe mais o que fazer, de tanto que ela tentou sair daquilo, mas utilizando assim situações que não resolvem, que não trazem luz. Então isso é emaranhado. Eu sempre costumo, quando a gente começa a falar em emaranhado, a gente se emaranha, porque quando a gente fala de rolo, a gente se enrola, né? Quando a gente fala de confusão, a gente confunde. Então, assim, o emaranhado é uma situação que a gente não consegue achar o fio da meada, simples assim, tá? Então, você deve conhecer pessoas que vivem enroladas, né? Ela sai do emprego porque ela não consegue pagar as dívidas, vou dar um exemplo. E aí ela vai para um emprego que ela ganha mais. E aí ela acaba muitas vezes fazendo dívidas maiores, né? E aí você percebe que o problema não era o emprego. Ela mudou o emprego, mudou o salário e continuou sustentando aquela situação de assim de não conseguir quitar as dívidas, de não conseguir dar a volta por cima. Então a pessoa, esse é um exemplo. Um outro exemplo muito comum em relacionamento, então a pessoa está com um cônjuge que não valoriza ela, que trai ela e etc. E aí ela termina com esse cônjuge e começa um novo relacionamento. E aí muitas vezes essa pessoa ela é até uma pessoa bacana, não tem vícios, ela é uma pessoa fiel, mas ela continua sendo infeliz, tá? Porque o problema não está
só no relacionamento, está na forma como ela lida com as situações dentro do relacionamento, a forma como ela lida com as situações dentro da profissão, tá? Então, isso é emaranhado, né? Então, muitas vezes a pessoa conta o problema dela e você faz uma cara assim do, mas não estou entendendo. Como é que ela conseguiu fazer isso? Porque ela está emaranhada. Ela muitas vezes está aqui no presente tentando resolver uma situação lá do passado, né? Da qual ela carrega uma culpa, uma mágoa, um ressentimento, e aí vai só prolongando aquela situação difícil, tá? Então isso é emaranhado. Conhece alguém que é emaranhado? Se você conhece, você sabe o que eu estou falando para você, e aí você vai entender muito bem quando alguém vem te falar sobre um assunto que é muito confuso, né? Porque faz muito tempo que aquilo está naquele sistema familiar, está na história, muitas vezes pessoal daquele indivíduo, e ele não consegue nem mais contar com clareza como que ele chegou naquele ponto, né? E aí existem situações que muitas vezes acabam parecer que não tem solução, né? Então é muito importante a gente ir buscar lá na origem o que aconteceu, tá? Então esse é o emaranhado. Tudo bem? Ok. Mas como é que uma pessoa se emaranha? Isso é muito importante. Enquanto a gente não sabe por que a pessoa faz aquilo, ou como que ela faz também, principalmente, você não vai conseguir ajudar. E por que é importante esse conhecimento? Porque quando eu comecei a ter esse conhecimento sobre os emaranhados, as pessoas que me cercavam, e muitas vezes eu me pegava dentro da história daquela pessoa, querendo salvar aquela pessoa, essas pessoas, eu acabei por muitas vezes ajudar elas de outra forma, e acabei muitas vezes não me metendo mais em confusão, porque eu comecei a ter consciência de como que aquela pessoa entra naquela situação. E é isso que importa nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Como é que uma pessoa se emaranha? Dentro da nossa família, muitas vezes acontece um trauma, uma situação difícil. E cada um dos membros dessa família acaba por amor, querer ajudar a pessoa que está passando por aquele sofrimento, né? Então muitas vezes a mãe está sofrendo e aí os filhos se envolvem no sofrimento da mãe, o marido se envolve no sofrimento da esposa, às vezes um avô, uma avó está com algum problema e aí você tenta resolver, ajudar, né, a sua família a resolver o problema daquele ancestral, do pai, da mãe, do avô, do irmão, né? Enfim. Então é muito comum isso. Então, como é que a pessoa age? Ela tem duas formas básicas de agir diante de um sofrimento, tá? Então, são duas consciências, a boa e a má consciência. O que é uma boa consciência? Então, por exemplo, a pessoa chega com uma queixa para você, um irmão ou um parente, vou dar um exemplo aqui. Nossa, tá tão difícil, né? Eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Então ele está numa situação de culpa porque ele não conseguiu se suprir ou porque ele não conseguiu talvez ter o que ele desejasse ou enfim, e ele está com esse problema. Então, geralmente quando você fala, então eu vou te emprestar um dinheiro. Quem nunca fez isso? Eu vou te emprestar um dinheiro e a hora que puder você paga, tá? Acontece que não é só o dinheiro. A questão é que muitas vezes existe uma história por trás. E você, na intenção de ser uma boa pessoa, você utiliza da boa consciência e empresta o dinheiro para essa pessoa, tá? Então isso é uma boa consciência. Eu estou sendo bom, eu vou emprestar. E muitas vezes a pessoa pega esse dinheiro, ela resolve o problema dela, só que quando ela resolve, ela acaba causando um terceiro problema. Então ela vai precisar de outra pessoa para vir lá e ajudar ela. Percebe? Essa pessoa está emaranhada. Ela está com boas intenções. E você, quando ajuda, está com boas intenções também. Então você está utilizando a boa consciência. Eu vou ser bom porque essa pessoa precisa de bondade, né? Para ela poder sair do buraco de onde ela está. E muitas vezes você acaba até afundando ela mais. Então isso é uma boa consciência. Então eu estou dando um exemplo muito básico aqui. Mas existem exemplos mais profundos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes veem lá o pai e a mãe com problemas no relacionamento. Às vezes o pai é violento com a mãe, né?
E às vezes a mãe sofre na mão daquele homem. E aí muitas vezes essa mulher, ela tenta salvar o casamento do pai e da mãe, e ela vai lá e se envolve com um homem difícil, percebe? Aí a gente faz aquela pergunta, meu Deus, como é que ela atraiu aquele fulano de tal pro relacionamento dela, né? Como é que ela conseguiu? Na verdade ela usou uma boa consciência, né? Então, poxa, a minha mãe sofreu tanto na mão do meu pai, eu preciso ajudar a minha mãe. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa faz uma coisa assim que machuca os outros, que machuca ela, e ela nem sabe por que ela está fazendo. Muitas vezes ela se envolve no relacionamento difícil justamente para amenizar o sofrimento da mãe, sabe? Então muitas pessoas machucam os outros e se machucam para poder chamar a atenção, né, de quem está por perto, e para poder muitas vezes amenizar a culpa que a mãe carrega no relacionamento com o pai. E faz isso através de uma boa consciência. Não vou ser bom. Aqui todo mundo sofre no relacionamento. Eu também vou atrair alguém para eu sofrer. Porque daí nós ficamos conectados a um sofrimento. Através da boa consciência. Eu vou ser bom, né? Eu preciso ser bom, porque se aqui todo mundo for infeliz, né, eu também vou ser infeliz. Então eu também vou entrar em dívidas que eu não vou conseguir sair depois, porque afinal ninguém conseguiu prosperar financeiramente na minha família. Entende? Eu vou assim ter problemas de saúde porque todos aqui tomam remédio, todos são depressivos, a maioria é depressiva e a maioria não achou a cura, e eu também vou ficar nesse mesmo patamar. Porque eu preciso estar conectado com o meu sistema de origem, e eu faço isso através de uma consciência. Então, uma delas é a boa consciência, né? Então, uma pessoa muitas vezes tem problemas na justiça. Por quê? Porque a maioria das pessoas da família dela tem problemas com lei, né? Tem problemas em receber, tem problemas em cobrar, tem problemas em assumir os filhos. E muitas vezes a pessoa não consegue, quando ela assume uma dívida, ela entra assim numa confusão, porque ela está conectada a uma boa consciência, né? Eu vou fazer igualzinho a minha família. Por quê? Porque daí eu me sinto pertencente. Isso faz parte do pertencimento, né? Então, eu vou sofrer, mas o que você ganha em sofrer? Às vezes a pessoa está tendo ganhos secundários e às vezes até outros ganhos a mais, justamente porque ela está se comportando de maneira similar ao sistema familiar dela. Então assim, a minha irmã sofre no relacionamento, meu irmão, os meus pais, então eu vou ter uma profissão difícil, por exemplo, né? Porque eu preciso repetir esse sofrimento. Por quê? Porque daí, quando eu estiver conversando lá no churrasco, no domingo, ou na janta com os meus familiares, no dia de Natal, eu vou estar falando do mesmo assunto. Ah, eu também passei por isso. Veja bem, fulano me passou a perna, fulano não me pagou, deu outro. Eu também uma vez atendi uma pessoa assim e tal e tal. Entende? Então você passa a vida sua se emaranhando por uma boa consciência. Poxa, eu também faço parte da família. Eu sou o Souza, eu sou o Silva, né? Eu sou o Gonçalves. E lá os Gonçalves, todos eles são envolvidos com isso, né? E às vezes você pode observar que existe um padrão naquele sistema de sofrimento. E a pessoa se sente como assim, eu faço parte, se sente pertencente, né, passando por esse sofrimento. Ela está fazendo isso através de uma boa consciência. Então isso é boa consciência. Eu vou sofrer para ajudar o meu irmão. Eu vou sofrer para ajudar a minha família. Eu vou se meter em confusão, vou me meter em coisas difíceis, porque todo mundo, ou a maioria do meu sistema, passou por situações difíceis e eu fico seguindo na dor. Isso é através da boa consciência. Porque o meu avô não resolveu isso, o meu pai não resolveu isso. E aí você está lá num vício. E aí você está lá perto de pessoas que têm relacionamentos difíceis, porque isso já faz tanto tempo que está ali que se tornou normal. É normal a gente entrar em coisas e não conseguir sair. É normal a gente não superar determinado tipo de trauma, porque aqui a maioria das pessoas é assim e eu faço igual. Isso se chama boa consciência. Entendeu? Percebe, gente? Então, boa consciência tem a ver com isso. Em seguir um movimento, que às vezes você não consegue enxergar, que tem a ver muito com a nossa origem, com a história do nosso sobrenome. Eu faço igual porque eu sou uma boa pessoa. Eu não vou virar as costas assim para o meu pai e para a minha mãe. Eu vou fazer algo. E muitas vezes eu vou ajudar isso sofrendo um pouco também. Vou pegar uma parcela de culpa aqui. Gente, não tem nada de errado a pessoa agir assim.
A questão é que, a longo prazo, esse tipo de comportamento pode trazer consequência grave para essa pessoa, para esse indivíduo, ou para alguém do teu sistema familiar. Se você seguir as pessoas no sofrimento, entende? Então é muito importante você ter consciência que quando você está fazendo algo que está te prejudicando, que está prejudicando alguém perto de você, observe se você não está seguindo o movimento do seu sistema. Muitas vezes você está querendo salvar alguém porque você sabe muitas vezes que o teu irmão está passando por um problema. E você, não, eu vou salvar, porque daí eu vou compensar o sofrimento do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Observe muitas vezes que ali você, ao invés de ajudar a pessoa, você acaba muitas vezes se prejudicando. E às vezes essa pessoa recebe realmente sua ajuda, vira as costas e não está nem aí para você, tá? Então, e a gente faz isso por amor, né? Seguindo a boa consciência, tá? Então, esse é o movimento da boa consciência. Está certo? Agora vamos falar um pouco sobre má consciência. Má consciência, o que é? É quando você percebe que você está sendo igual a alguém da sua família, igual a alguém da sua empresa, igual a alguém dos seus amigos, e você percebe que, poxa, se eu continuar fazendo isso, eu vou fazer algo de muito ruim com a minha vida. Então você se dá conta e você para de fazer aquilo. Isso se chama má consciência. Porque geralmente, né, você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque aquele grupo decidiu que aquilo é importante e você vai continuar fazendo. Daqui a pouco você se dá conta e fala, poxa, mas eu vou me prejudicar, eu vou parar de fazer isso. Geralmente essa pessoa é excluída do grupo. Ah, você não honrou a família, você é a ovelha negra, você é o rebelde. Por trás da ovelha negra, daquele rebelde, daquela pessoa assim, que se recusa em fazer algo, existe muitas vezes uma chance de cura. Poxa, eu não vou fazer igual. Por quê? Porque eu estou percebendo que isso aqui não tem a ver comigo. Isso tem a ver com um sofrimento que há muitos anos atrás não foi dissolvido, não foi curado. E a pessoa se recusa a fazer e decide fazer diferente. Tá? É um movimento muitas vezes que causa dor. Por quê? Porque ele está rompendo com o padrão daquela família. Né? Por que muitas pessoas muitas vezes vão buscar terapia, vão buscar cura, vão fazer coisas diferentes? Né? É claro que isso deve ser feito dentro de uma responsabilidade também. Não estou dizendo para você chutar o pau da barraca. Isso não tem nada a ver com com má consciência. Má consciência é quando você se dá conta, você fala, poxa vida, mas eu estou fazendo igual o meu pai, eu estou fazendo igual a minha mãe. Né? Eu lembro que meu pai sofreu justamente por causa disso, minha mãe sofreu por causa daquilo. E você começa a buscar as raízes do porquê que você está repetindo aquilo. E a partir do momento que você se dá conta, é como se dissesse assim, olha, eu entendo porque vocês estão fazendo isso. Né? Houve uma necessidade naquele momento de suprir aquela carência, aquela falta, de compensar ou de tentar reparar o dano. Mas eu vou fazer diferente e vou pedir a permissão para vocês para fazer diferente. Né? Através de uma má consciência. Eu vou ser mal, né, com vocês, não seguindo esse movimento, não seguindo o costume da família, o costume do sistema. Tá? Eu vou fazer diferente. E essa é a má consciência. Porque quando você observa que você está simplesmente andando em círculo, simplesmente fazendo só porque meu pai faz, porque minha mãe faz, porque a escola falou, porque o fulano falou, porque o líder não sei o quê, e daqui a pouco você está vendo que você não está fazendo aquilo que você veio para fazer na vida. É um momento onde você se recolhe, você medita. Né? Muitos fazem isso quando estão doentes, quando estão em depressão, quando passam por um câncer, eles refletem um pouco e percebem muitas vezes que eles estão representando um sofrimento que não precisa mais. E aí eu posso fazer diferente através de uma má consciência. Ó, eu reconheço que eu imitei. Eu reconheço que eu fiz igual. Mas agora eu vou fazer diferente. Né? Nem que isso me custe um pouco. E aí é um processo todo, né? A pessoa, é importante ela financiar as novas ideias, né? É importante ela financiar a sua cura no sentido assim, ó, eu vou dar pequenos passos em direção a novos horizontes, né? Porque aqui eu já entendi que o resultado é esse, que só vai repetir, só vai prorrogar e eu vou fazer diferente. Né? É claro que é importante fazer esse movimento dentro de um conhecimento, como por exemplo a constelação sistêmica familiar. Né? Porque daí você se dá conta e dá uma chance para você e para as pessoas da sua família entenderem isso. Eu vou dar uma segunda chance para mim, para que eu possa retomar a vida de uma forma mais leve.
Mas daí ninguém vai me acompanhar, não tem problema. Por quê? Porque agora eu sou consciente do que eu estou fazendo dentro desse pano de fundo que é a minha família aqui, ó. Entende? Então, por exemplo, se o meu avô trabalhou com isso, meu pai trabalhou com isso, e eu estava seguindo esse movimento, poxa, eu posso fazer algo diferente com a minha profissão. Né? Eu posso ser um médico diferente, um engenheiro diferente, posso ser um professor diferente, entende? Um ser humano diferente, um pai um pouco mais humano, mais resiliente, tá? Com mais tolerância, porque eu percebi que, por exemplo, se na minha família ninguém tolera ninguém, é difícil perdoar, poxa, eu estou percebendo que isso vai me prejudicar. Olha, eu vou dar uma segunda chance e vou me permitir fazer outras coisas. Ser mais tolerante, ser mais amigável, ser mais paciente, ser mais compassivo, né? Agir com benevolência, né? Sem desrespeitar aqueles que querem continuar esse caminho. Né? Não, fulano lá é teimoso, fulano lá não perdoa os outros, eu respeito ele, mas eu vou seguir aqui. Tá? E vou conviver dentro dessa história assim, de forma leve, tá? Me perdoando. Né? A gente disse perdoar. Perdoar aqui no sentido de permitir um movimento diferente. Né? Não de, me perdoe. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quero dizer que eu me permito fazer uma outra estrada. A minha estrada, o meu caminho individual. Né? Mas você está sendo má. Você está sendo má ou está sendo mal? Sim, eu estou sendo mal. Mas eu estou fazendo isso consciente, porque eu já sei aonde que vai dar esse caminho da boa consciência. Eu sei que isso vai me emaranhar lá na frente. Então talvez eu vou abrir mão de algumas coisas, de algumas verdades da minha família, de algumas verdades e crenças que eu fui construindo, porque eu segui aquele movimento, eu fiz, né? Eu fui lá onde falaram que era para ir, o que era felicidade, eu experimentei e não é a minha felicidade. Talvez era a felicidade de algum ancestral, de um pai, de uma mãe. E aí eu me permito fazer esse movimento da má consciência. Entendeu, gente? Então o que é boa consciência? É você fazer as coisas para tentar salvar o teu sistema. E todos nós, gente, passamos pela boa consciência. Não existe, assim, são poucas as pessoas na humanidade que tiveram esse, né, Cristo mesmo, quando viu, olha, poxa, né, ninguém precisou dizer para ele mesmo viu, se seguir isso aqui vai ser muito complicado. Mas a maioria de nós, sim, passa por uma espécie de cegueira, sabe? E ele vai seguindo porque está no calor da situação, eu vou fazer igual, eu vi alguém fazer, eu vou fazer igual, porque fulano fez, deu dinheiro, eu vou fazer porque eu também vou ganhar dinheiro. Aí você faz e ganha dinheiro, e aí daqui a pouco você está sendo infeliz. Porque eu vou fazer coisas boas, né? Eu vou ser bom igual o fulano. E muitas vezes não tem a ver com o seu caminho que você veio para fazer aqui. Quando você se dá conta e fala, nossa, eu vou continuar admirando fulano na profissão dele, no que ele faz, mas eu vou fazer agora de outra forma, tá? Porque eu preciso também me sentir satisfeito e pleno no que eu estou fazendo, tá? E tudo bem, não preciso que todo mundo agora acredite em mim, que me siga no que eu estou fazendo, mas eu faço diferente, através de uma má consciência, tá? Então, e por que é tão difícil fazer esse movimento de transição entre boa e má consciência? Muitas pessoas que tentaram ser a ovelha negra da família morreram queimados, morreram assassinados, morreram julgados e criticados, entraram no alcoolismo, nos vícios, enfim, foram crucificados. Por quê? Porque muitas vezes, no tempo em que foi feito isso, não existia a consciência que nós temos hoje. Então, pessoal, agradeça a oportunidade de você estar podendo fazer diferente. Por que é tão difícil muitas vezes tomar a atitude de fazer um curso? Porque fazer um curso é você acessar um conhecimento que muitos da sua família não puderam acessar e dificilmente vão acessar. Só você vai ter. E você vai ajudar muitas pessoas e você vai estar sendo mal, né? Mas dentro de uma consciência mais ampla que diz, olha, você pode fazer, desde que você faça com conhecimento e responsabilidade. Muitos não puderam porque naquela época não existia conhecimento acessível, tá? Então, olha que bacana essa aula, né? Seja grato se você está podendo fazer diferente, se relacionar sem dor, praticar a sexualidade com afeto, né? Respeitar os homens respeitar as mulheres. Quanta briga que tem em relação ao masculino ao feminino que você vai estar podendo curar nesse curso. Gente, sejam gratos, porque vocês vão estar podendo fazer esse movimento da boa consciência para a má consciência. Porque é muito fácil ser bom.
Eu vou apontar o dedo porque fulano lá, você não assumiu os seus erros. Veja bem as regras. E aí vem aqueles moralistas e tal, né? Agora, muitos que apontam são geralmente aqueles que guardam muito mal dentro do próprio coração e muitas vezes se fazem de cego perante as situações da qual eles poderiam ajudar e não ajudam. Porque muitas vezes não têm conhecimento. Os bons excluem. Por quê? Porque eles estão a serviço da boa consciência, eles estão a serviço de julgar, de apontar o dedo, de dizer é assim ou não é. Mas muitas vezes, quando é necessário construir uma ponte ou mostrar uma alternativa, essa pessoa ela está tão ocupada em saber o que é certo que muitas vezes ela não olha a individualidade, o talento daquela pessoa e que muitas vezes aquela pessoa poderia fazer diferente. Por isso que um terapeuta ele é tão importante na sociedade, porque ele tem os recursos necessários para poder entender, compreender, né, e atender a necessidade daquela pessoa para que aquela pessoa possa fazer a transição para a má consciência de forma responsável e consciente. Tá? Então, por isso que a terapia é tão importante, para que a gente possa fazer esse movimento que muitas vezes os nossos ancestrais não conseguiram, não por falta de capacidade, muito menos de vontade, e não de sonhos. Eles tinham sonhos, mas será que a geração dos nossos avós, eles acessavam as consciências que nós acessamos hoje? Eles tinham os livros, os conhecimentos, os vídeos, né? As pessoas disponíveis e dispostas a pagar o preço de passar esse conhecimento adiante. Né? Muitas pessoas foram expulsas dos países, músicos, artistas, escritores, terapeutas, né? Espiritualistas, né? Por quê? Porque eles mostravam essa verdade. Ó, você não precisa, se você nasceu fazendo isso, você não precisa morrer fazendo isso. Eles davam luz à má consciência. Né? E muitas vezes isso causava uma confusão, né? E aí você sabe o final da história. Né? Fez sentido esse vídeo, gente? Eu espero que sim. Então, tomem nota sobre esse conhecimento porque ele é muito importante. Boa consciência, má consciência. Tá? É fundamental para que a gente possa ajudar as pessoas, nos ajudar e principalmente viver uma vida leve e assim, sem permanecer por muito tempo dentro de emaranhados. Tá bom? Eu espero ter contribuído. Um abraço e até a próxima.